Boa noite. Vamos começar com a apresentação do modelo Price. Séries uniformes a prestações constantes. O meu grupo é Eduardo Demétrio, Elisângela, Hélida Santos, Isabela Vitória e Nicole Borges. A gente vai começar com a introdução do tema. O modelo Price, também denominado Sistema Francês de Amortização, é um método de cálculo aplicado a operações de crédito caracterizado por prestações constantes ao longo do tempo. Ele se enquadra no estudo das séries uniformes post-antecipadas, pois os pagamentos possuem o mesmo valor, intervalos de tempos iguais, pagamento ao final de cada período. Esse modelo é amplamente utilizado em financiamentos bancários, empréstimos pessoais, crédito imobiliário, por proporcionar previsibilidade ao devedor, já que o valor da prestação permanece constante durante todo o contrato. Essa aqui é a fórmula que a gente utiliza no modelo Price, né? Onde PMT significa prestação constante, o PV, valor presente, que significa que é o capital financiado, o I, a taxa de juros por período e o N, o número de períodos. Aqui, para a gente demonstrar como que funciona, de uma forma simples, a gente vai utilizar aqui um financiamento de R$ 8.000, com uma taxa de juros de 2% ao mês, no prazo de 6 meses. Aqui tá os dados que a gente vai utilizar, né? E aqui, primeiro passo a se fazer é calcular a prestação, aplicando na fórmula, onde o PMT, que é o quanto que vai ficar. Primeiro aqui, ó, eu resolvi o valor financiado é 8.000, né? Então, eu resolvi primeiro essa parte, que tem 1 mais 0,02, que é a taxa de juro, e o tempo, que é 6 meses. Primeiro, a gente calculou isso, que deu esse valor aqui. Depois, eu multipliquei pela taxa de juros de 2%. Em seguida, eu fiz a parte de baixo da fórmula, aqui, certo? Resolvi a divisão e encontrei aqui um número aproximado. Por último, multipliquei esse resultado pelos R$ 8.000, que assim eu cheguei nessa prestação de R$ 1.428. Né? Esse aqui é o valor da prestação que vai ficar financiamento. Prazo para o pagamento do financiamento. Aqui o saldo inicial a gente começa aqui com R$ 8.000. Então, aplicando a taxa de 2% de juros em cima dos 8.000 vai dar R$ 160. O valor da prestação não muda, né, durante o período. Aí aqui é o valor da amortização. No caso, amortizou aqui 1.268, e o saldo final já foi para 6.732. Aí aqui, novamente, nosso saldo inicial começa com 6.732, aplicando a taxa de juros de 2%, né? Vai aqui para o valor de 134,64. A prestação continua normalmente, 1.428. E aqui a amortização já foi para 1.293,36. Nesse primeiro mês, no valor de 1.268, foram usados para reduzir o saldo do devedor. Assim, a dívida caiu para 6.000. No segundo mês, os juros já são menores, porque agora são calculados sobre 6.732, né? No caso aqui. E não mais sobre os 8.000. Então, cada amortização de juros vai diminuindo a parcela, e então o juros também vai diminuindo. Consequentemente, até zerar aqui, ó, no saldo final, né? Até chegar ao valor final do pagamento do financiamento. A gente pode ver aqui, ó, que a taxa de juros vai diminuindo. Conforme o valor vai diminuindo aqui do saldo final, a taxa de juros também vai diminuindo e amortizando assim o valor final, né, da dívida aqui.
Então, aqui no último mês, a gente vê que praticamente toda a prestação já serve para quitar o que restava da dívida, fazendo com que o saldo final fique zero. Então, mesmo pagando parcelas iguais aqui, como a gente pode ver, o que muda é a composição da parcela. No começo paga-se mais juros, né? E no final paga mais amortização, certo? Então, aqui a gente finaliza só na introdução do tema, explicando como que funciona o modelo de price. Olá, eu me chamo Isabela e agora nós vamos trabalhar de forma mais aprofundada as fórmulas matemáticas presentes no modelo Price. Eu trouxe para a gente analisar 4 fórmulas, que são a fórmula de prestação constante, a fórmula de juros em cada parcela, o cálculo de amortização e o cálculo de saldo devedor. A primeira fórmula que nós iremos falar é a fórmula da prestação constante. Nela nós temos o PV, que é o valor inicial da dívida, o I, que significa a taxa de juros proporcional ao período da parcela, o N, que é o número total de períodos, o número total de parcelas. Então, em quantas vezes a dívida for dividida, esse será o nosso N. Então, nós temos aqui na fórmula PV, que é o nosso valor inicial da dívida, vezes 1 mais a taxa de juros elevado a N, vezes a taxa de juros, tudo isso sobre 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos, menos 1. Em seguida, nós temos o cálculo de juros em cada parcela. Para obtermos esse resultado, a gente calcula o saldo devedor em T-1 vezes a taxa de juros. O nosso cálculo de juros é o valor que falta a pagar do financiamento após cada parcela. No início, os juros são maiores, pois o saldo devedor é maior. Cálculo de amortização. No cálculo de amortização, nós temos a ANT igual ao PMT, que nós já vimos a fórmula, que é o valor da nossa parcela fixa, menos os juros da parcela. A amortização aumenta ao longo do tempo, já que os juros diminuem. E, por fim, evolução do saldo devedor. A evolução do saldo devedor é o saldo novo que é calculado subtraindo a amortização. Então, nós temos a amortização em T e também temos o saldo devedor em T, que é o SDT, e o saldo devedor. É o processo que mostra como a dívida vai diminuindo ao longo das parcelas de um financiamento. Então, para obtermos esse cálculo, nós temos SD em T igual ao saldo devedor em T menos 1, menos a amortização em T. Agora, eu trouxe um exemplo prático para a gente ver como que essas fórmulas são utilizadas na prática. Então, nós temos aqui no nosso exemplo. Imagine a seguinte situação. Maria decidiu comprar um notebook financiado. O valor do notebook é de R$ 1.200 e ela escolhe pagar em 4 parcelas mensais com juros de 2% ao mês. Então, nós temos o valor do financiado, o valor inicial da dívida, que é R$ 1.200, a taxa de juros mensal, que é de 2%, o número de parcelas, que foram 4 parcelas, foi o número de vezes que a Maria dividiu essa compra. Então, agora nós vamos aplicar em todas as fórmulas apresentadas para entender um pouco melhor como que funciona. Então, utilizando a fórmula de prestação constante. Nós temos como dados as informações do valor do inicial da dívida, a taxa de juros e o número de parcelas. Aqui eu trouxe a representação do cálculo. Então, nós temos PMT igual ao número inicial da dívida, vezes a taxa de juros, vezes a taxa de juros mais 1, elevado ao número de períodos, que foram 4 parcelas. Tudo isso sobre 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos, menos 1. Então, fazendo o cálculo, nós obtemos os 1.200 vezes o resultado que foi dado da fração. Em seguida, nós conseguimos encontrar o valor final de R$ 315,12. Próxima fórmula. Juros na primeira parcela.
Então, aqui nós temos o cálculo de juros, que foi dado pelo seguinte cálculo. Juros no primeiro período igual a R$ 1.200 vezes 0,02, que nos deu R$ 24. A amortização da primeira parcela. Nós temos a amortização dada pelo valor de R$ 315, que nós encontramos anteriormente, menos os R$ 24, que deu R$ 291,12. Evolução do saldo devedor. Aqui nós temos o cálculo da evolução do nosso saldo devedor de 1.200 menos 291,12, que nos deu R$ 908,88. Obrigada. Boa noite. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, onde são utilizados o modelo Price. O primeiro exemplo aqui é o financiamento imobiliário, muito comum, né, no financiamento de imóveis realizados por banco, Caixa Econômica, e é um financiamento onde você financia um imóvel, por exemplo, de 300 mil para pagar em 30 anos com parcelas fixas. Os principais pontos, né, do financiamento imobiliário utilizado no modelo Price é a prestação, ela será a mesma todo mês. No início você paga mais juros e com o tempo paga menos juros, que é onde vai acontecendo a amortização mensalmente. O outro exemplo aqui é o financiamento de veículos. Por exemplo, na compra de um carro de 60 mil em 48 parcelas fixas. Os principais pontos a parcela é igual todo mês, assim como no financiamento imobiliário. E também, né, como no financiamento imobiliário, no início você paga os juros maiores e depois, né, ele diminui gradualmente, né, mensalmente. E outro modelo bem comum onde é utilizado o modelo Price é em empréstimos bancários pessoais, aqui concedidos por bancos financeiros e geralmente utiliza muito esse modelo. Por exemplo, assim, o banco libera um valor, define uma taxa de juros mensal, estabelece um número de parcelas e calcula uma prestação fixa usando o modelo Price. Aqui mais à frente a gente adentra um pouquinho, né, mais nesses empréstimos pessoais. Vamos pegar aqui o valor de 20 mil, né, parcelado em 12 vezes e com uma taxa de 2% ao mês. Essa aqui é a fórmula PMT, que é o cálculo, na realidade, é o cálculo da parcela PMT. E essa daqui é a fórmula. O PV aqui é o valor presente, que nesse caso aqui vai ser 20 mil. O I é a taxa mensal, né? No caso 0,02, que representa aqui os 2% mensal. E N é o número de parcelas, que nesse caso é 12. Então, a fórmula é PMT igual a PV vezes I vezes 1 mais I elevado a N, que é o número de parcelas, dividido por 1 mais I, novamente, elevado a N, menos 1. Fazendo uma substituição aqui nesses valores, você vai encontrar uma parcela fixa de mais ou menos R$ 1.892,23. Essa vai ser uma parcela fixa e ela vai diminuindo gradualmente conforme a amortização dos juros. Olá, me chamo Nicole Borges e hoje eu vou explicar um pouco para vocês a aplicação prática do modelo Price. Esse sistema é a escolha padrão para diversas modalidades de crédito ao consumidor e financiamentos de longo prazo. Financiamento imobiliário. Ele é utilizado para quem deseja parcelas fixas ao longo de décadas, um exemplo, 30 anos. No início do contrato, a maior parte da prestação é composta por juros, mas com o tempo, a parcela de amortização ela cresce e os juros diminuem. Já no financiamento de veículos, é comum na compra de automóveis com prazo médio de 40 meses, garantindo que o valor pago mensalmente não se altere. No empréstimo bancário, pessoais, os bancos e financeiras utilizam uma fórmula Price para definir parcelas mensais fixas após liberarem um capital específico sobre uma taxa de juros pré-determinada. Estrutura de cálculo.
Para encontrar o valor da prestação, que é PMT, utiliza-se a fórmula de séries uniforme, que é PMT igual a PV vezes I, entre parênteses, 1 mais I elevado a N, dividido por, entre parênteses, 1 mais I elevado a N menos 1, onde PMT é a prestação constante, que é o valor fixo de cada parcela. Já o PV é o valor presente, que é o capital financeiro inicial. O I é a taxa de juros por período e o N é o número de períodos, que é a quantidade de parcelas. A expressão ela é conhecida como fator de amortização ou coeficiente de prestação. Este fator ele transforma o valor presente em uma série de prestações iguais, considerando a taxa de juros e o número de períodos. Agora vamos para um exemplo de cálculo explicativo. Considerando um empréstimo de R$ 8.000 a uma taxa de 2% ao mês por 6 meses. Vamos lá identificar os dados. Primeiro, a gente tem que identificar o PV. O meu PV é o meu capital inicial, que é 8.000, que é o meu valor do meu empréstimo. Já o I, que são as taxas de juros, é 2%. Aí a gente coloca aqui 0,02, que é igual a 2%. O meu N é a quantidade de parcelas e a quantidade também de meses que eu vou pagar esse meu empréstimo. Então, a quantidade de parcelas é 6. Vamos lá colocar esses dados na fórmula do modelo Price. Temos aqui PMT é igual a 8.000, que é o meu capital inicial, que é o meu PV, vezes 0,02, entre parênteses, 1 mais 0,02 elevado a 6, dividido por, entre parênteses, 1 mais 0,02 elevado a 6, menos 1. Vamos lá iniciar o cálculo. O primeiro passo, eu vou calcular o 1 mais I, que é o meu juros, elevado ao N, que é o meu tempo de parcelas. Que no nosso caso aqui é 1 mais 0,02 elevado a 6, que se repete aqui nas duas partes da fórmula. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega ao resultado de 1,12616. Vamos lá para o segundo passo, calcular o numerador. Eu venho para essa parte aqui de cima da fórmula. Meus juros, que é 0,02, vezes o resultado que eu encontrei no passo 1, que é 1,12616, que é igual a 0,0225232. No meu terceiro passo, eu vou calcular o denominador, que é essa parte aqui de baixo da fórmula. Então, eu venho com o resultado novamente que eu encontrei no primeiro passo, que foi 1,12616 menos 1, que é igual a 0,12616. Agora vamos calcular o passo 4, que é calcular a razão. Eu venho com os valores obtidos no passo 2 e 3, e aqui eu vou dividir esses valores, que é 0,0225232 dividido por 0,12616, que é igual a 0,1785. Agora vamos finalizar o nosso cálculo no passo 5. Calcular a prestação, que é o que a gente está buscando aqui nesse cálculo. Ou seja, venho com o meu capital inicial, que é 8.000, vezes 0,1785, que é igual a R$ 1.428, que vai ser o valor da minha parcela fixa, as minhas
6 parcelas serão R$ 1.428. Após finalizar o cálculo, agora a gente vai montar a tabela de amortização. A tabela abaixo ela demonstra a evolução do financiamento ao longo dos 6 meses. Temos aqui o período, o saldo inicial, os juros, que é 2%, a prestação, a amortização e o saldo final. No período, a gente tem 6 meses, que são 6 parcelas. Meu saldo inicial da minha primeira parcela vai ser 8.000, que é o meu capital inicial, que foi o que eu peguei emprestado do banco. Meus juros na primeira parcela vai ser 160. Já a minha prestação, que foi o que a gente definiu anteriormente no cálculo, que é o meu PMT, é igual a 1.428, que é a minha prestação fixa desses longos 6 meses. A amortização, na minha primeira parcela, vai ser 1.268. Ou seja, o meu saldo final, que eu ainda estarei devendo para o banco após essa primeira parcela, vai ser 6.732, que vai ser o meu saldo inicial da minha segunda parcela. E assim sucessivamente, que é o que a gente vê aqui na tabela. No final dos 6 meses, que é a minha prestação final, eu vou ter um saldo inicial de R$ 1.401,28. O meu juros ele vai ter diminuído. Então, o meu juros final ele vai ser 28,03. E a minha prestação é aquela fixa que a gente definiu anteriormente, que é 1.428. Minha amortização vai ser 1.399,97. E o meu saldo final vai ser zero. Eu vou ter que quitado, né, o meu empréstimo com o banco. O total de juros é R$ 569,31. As minhas prestações deram R$ 8.568. Já a minha amortização deu 8.000. E para finalizar, a gente vai fazer uma breve análise da tabela. Comportamento dos juros. Os juros eles diminuem progressivamente a cada período, pois são calculados sobre o saldo devedor restante. Como vimos anteriormente, na primeira parcela, os juros ele representa R$ 160 dos R$ 8.000 iniciais. Enquanto na última parcela, eles reduzem para R$ 28,03 dos R$ 1.401,28. O comportamento da amortização. A amortização, redução do saldo devedor. Ela aumenta gradualmente. Já a prestação constante, apesar da variação entre juros e amortização, a prestação permanece fixa em 1.428 durante todos os 6 meses, que foi o que a gente definiu no cálculo anterior. Característica fundamental do modelo Price. Já no custo total, o nosso total pago é de 8.568 de amortização do principal e 569,31 de juros. Ao longo desse trabalho, a gente conseguiu entender de forma mais clara como funciona o modelo Prince e por que ele é tão utilizado nas instituições financeiras. No começo, o assunto pode até parecer complicado por causa das fórmulas e dos cálculos, mas quando a gente analisa passo a passo, tudo começa a fazer sentido. Vimos que a principal característica do modelo Prince é ter parcelas fixas, ou seja, o valor pago todo mês não muda. Isso passa uma sensação de organização e estabilidade para quem está financiando algo. Porém, também aprendemos que, mesmo a parcela sendo igual, a composição dela muda ao longo do tempo. No início do financiamento, a maior parte do valor pago correspondente aos juros, porque o saldo devedor ainda é alto. Com o passar dos meses, esse saldo vai diminuindo e os juros vão ficando menores e a parte da amortização aumenta. Com exemplos apresentados na tabela de amortização,
ficou mais fácil visualizar como a dívida evolui. A cada parcela paga, o saldo devedor reduz até chegar a zero. Também foi possível perceber que, no final das contas, o valor total pago é maior do que o valor inicial apresentado, justamente por causa dos juros. Além disso, entendemos que esse sistema é muito aplicado em financiamentos imobiliários, de veículos e empréstimos pessoais também, fazendo parte da realidade de muitas pessoas. Por isso, conhecer o funcionamento do modelo Prince é importante, é muito importante para que o consumidor saiba exatamente o que está contratando e como a dívida vai se comportar ao longo do tempo. De modo geral, esse estudo ajudou a mostrar a matemática financeira e não é algo diferente da nossa realidade. Pelo contrário, ela está presente nas decisões importantes da nossa vida e entender o modelo Prince nos dá mais segurança para planejar, comparar a proposta e evitar decisões impossíveis. Assim, concluímos que compreender esse sistema não é apenas aprender uma fórmula, mas sim desenvolver mais consciência financeira para o dia a dia. Obrigada.